Pode tomar seu assento. Como é bom louvar, como é bom adorar. Já vou dar um spoiler aqui, antes de passarmos para a ministração da palavra. O tema da mensagem de hoje é: que tipo de adorador você é? E aí, onde você se encaixa? Que tipo de adorador você é? Mas antes de passarmos para a liturgia do nosso culto, para a pregação da palavra, quero reconhecer, alguém nos visita hoje pela primeira vez, segunda vez, alguém? Temos algum visitante? Não? Então, glória a Deus, estamos em família. Antes de darmos seguimento, eu gostaria de convidar aqui, temos a presença ilustre dos nossos irmãos, os pastores Guilherme, Franklin e Marina. Acertei? Sou ruim de nome, acertei? Glória a Deus, já é um milagre, olha, Deus está aqui, amém? Milagre eu consegui lembrar de nome. Por favor, se vocês puderem se colocar de pé. Igreja, vamos dar uma calorosa salva de palmas para Jesus, amém? Eles são do projeto Gideões Missionários. Creio que aqui a maioria ou a totalidade conheça, mas eu quero aqui, assim, dar a liberdade deles falarem, convidarem a igreja, exporem esse projeto tão abençoado que transforma tantas vidas, alcança tantas vidas, não é verdade? Meus amados, por gentileza, fiquem à vontade, tá bom? Sejam muito bem-vindos, vocês estão em casa. Muito obrigado, irmão. Deixa eu me apresentar, meu nome é Guilherme, estou aqui com meu pai Franklin, com minha madrasta Marina. São paulistas que estão nos visitando e acabei trazendo-os aqui para estarem conosco, né? E nós gostaríamos de estar iniciando a nossa fala contando um testemunho do Edielson Garcia Vicente, aqui de Nova Iguaçu. Ele escreveu, nós temos os Gideões Internacionais, temos um livrinho em que as pessoas contam, né, os seus testemunhos e nos escrevem falando como foi a salvação, como que elas conheceram o Senhor Jesus, né? E o Edielson Garcia Vicente, ele é policial militar aqui em Nova Iguaçu. E ele conta-nos que ele estava viajando, pegou um ônibus para São José dos Campos. E antes de sair, ele pegou o seu Novo Testamento, abriu lá em 2 Coríntios, e leu um texto da passagem de Paulo, em que ele fala que era para a gente ficar feliz por passarmos por várias provações, né, que era para nós consolarmos aqueles que estivessem passando também pelas mesmas tribulações. E ele então pegou o seu ônibus e no meio do caminho 3 pessoas se levantaram e anunciaram um assalto naquele ônibus. E ele, policial militar, estava com a sua identidade, ficou ali apreensivo, mas o bandido começou então a fazer a limpa no ônibus. E quando chegou nele, botou a arma no peito dele. E ele pegou o Novo Testamento que estava no seu bolso e fez assim para o bandido. Ó, ele levou aquele susto. Que isso? Falou, não, é o Novo Testamento, eu gostaria de presentear ao Senhor um trecho da palavra de Deus, Salmos e Provérbios. E ele então, você é crente? Pela graça de Deus eu sou crente. Pessoal, ninguém mexe com ele aqui não. Assaltaram o ônibus, limparam, todas as pessoas que estavam ao redor do Edielson não levaram nada. Acabando aquele episódio, o Edielson levantou. Gente, posso orar? Ninguém foi ferido, né? Apenas pertences foram levados. E um camarada, não vai orar coisa nenhuma. Aí outro passageiro, vai orar sim, senhor, pode orar aí. Pastor, né? Chamou ele de pastor. Pode orar aí, pastor. Ele pôde então levantar-se e dar graças a Deus. É porque Deus poupou a vida de todos ali, e apenas bens foram levados. E o nosso ministério, irmãos, quem são os Gideões Internacionais? Né? Nós somos homens de negócios, profissionais liberais e funcionários públicos que destinamos parte do nosso salário para a confecção desse Novo Testamento. Eu não sei se vocês já receberam algum deles, né, nas escolas, distribuímos nas escolas, nos presídios, em hospitais, em asilos, né, nas prisões. Né? E quem são os Gideões? Gideões são homens de Deus comprometidos com a palavra de Deus, que têm no coração, né, essa vontade, né, de salvar vidas, né, através da distribuição da palavra de Deus.
Estamos presentes hoje em mais de 201 países. Né? Esse Novo Testamento já foi confeccionado para mais de 95 idiomas. Né? Então, esse é o nosso trabalho. E eu gosto sempre de contar testemunhos para que os irmãos saibam o que Deus tem feito. Né? E aqui nessa mesma revista, eu encontrei aqui um testemunho de uma visita que os gideões fizeram numa escola lá em Minas Gerais, chamada Escola Estadual Coronel Calhau. Né? Foram distribuídos Novo Testamento nessa escola e a diretora permitiu que os gideões entrassem em cada sala de aula para dar uma palavrinha para as crianças. Né? E aqueles irmãos então fizeram isso, e depois a professora pediu em sala de aula que as crianças relatassem o que elas aprenderam com a palavra dos gideões. E essa professora escreveu para nós, contando o testemunho dessas crianças. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. A Débora Lucas escreveu o seguinte: essas pessoas estão tentando entregar os mandamentos de Deus pelo mundo inteiro. Parabéns para vocês, vocês estão fazendo a coisa certa. A Franciele Prata disse o seguinte: ele disse que se a gente tirar um tempinho para ler a palavra de Deus, nossa vida pode mudar, assim como a dele mudou a partir da fé. O Lucas Lusker falou o seguinte: um homem de Deus que se chama Enoque falou para não ignorarmos a palavra de Deus. E a Jamile Riguete disse o seguinte: ele nos alertou para seguir o caminho de Deus, que ele não queria um dia chegar no presídio e nos encontrar dizendo o mesmo que os presos dizem: por que você não veio falar de Deus para mim antes de eu vir para cá? Crianças numa escola pública escrevendo sobre o que aprenderam com o que os gideões falaram. Né? Então, você pode estar se perguntando: como eu posso ajudar esse ministério? Nós temos 3 formas que você pode ajudar esse ministério. A primeira delas é orando por nós. Né? Certa vez nós fomos distribuir Novos Testamentos numa escola aqui na Tijuca. Geralmente nós vamos lá, conversamos com a diretora, pedimos autorização. Só vamos distribuir depois que a gente obtém um aval da diretoria. Né? Às vezes eles não deixam entrar na escola, porque a escola, o país é laico, mas vocês podem distribuir aqui na porta, não tem problema nenhum. E sim, foi feito. Fomos lá, turno da manhã, cheio de crianças, começamos a distribuir, e as crianças entrando com os Novos Testamentos. De repente vem a diretora: quem matou vocês distribuir esse negócio aqui na porta da minha escola? Mas nós contactamos aqui a escola, o nosso irmão, né, professor fulano de tal, veio aqui. Mas realmente veio aqui, mas não era aqui na porta da minha escola, lá do outro lado da rua que era para vocês ficarem. Recolhemos nosso material e voltamos e começamos a orar por aquela escola. Então é isso, a oração é importantíssima no nosso ministério, porque Deus abre as portas. Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro dificilmente abriu as portas para a gente distribuir. Começamos a orar. 2 anos orando pelo Colégio Militar. Deus removeu o comandante dali e mandou um capelão para lá. O cara simplesmente escancarou as portas. E nós pudemos então entrar, distribuir para todos os alunos, professores. Então nós necessitamos da oração dos irmãos, porque a oração abre as portas dos céus para o nosso ministério. Segunda forma que você pode nos ajudar é vindo somar conosco. Né? Nós somos, como eu falei, homens de negócio, profissionais liberais. Se você tem esse perfil e gostaria de investir no reino de Deus, né, quiser vir somar conosco, é só nos procurar aqui ao final do culto. Falar: eu gostaria de participar de uma reunião, gostaria de conhecer mais sobre os Gideões. Né? Você pode entrar no nosso site também, Gideões Internacionais no Brasil, e você vai estar sabendo um pouquinho de como funciona o nosso ministério. E a terceira forma é ofertando também para o nosso ministério. Né? Nós temos um projeto chamado Plante, né? Eu vou deixar depois com os irmãos. Aqui você tem todas as informações como é que você pode ofertar para o nosso ministério. Aqui você pode ofertar com R$10, R$15, R$20 por mês no seu cartão de crédito. E toda a oferta que chega ao nosso ministério é exclusivamente para a confecção dos Novos Testamentos.
Para confeccionarmos o Novo Testamento, nós gastamos hoje R$ 2,80. R$ 2,80. Mais barato que uma Coca-Cola. Né? Então, se você sentir o desejo no seu coração de estar nos ajudando, contribuindo para essa obra que é do Senhor, né? Coloque no seu coração e contribua. A gente não vende esse Novo Testamento. O que acontece? Nós pedimos oferta nas igrejas para a confecção e nós, Gideões, é que nós entregamos nesses locais que eu já falei, nas escolas, asilos, etc. Então, muito importante essa terceira contribuição também. Oração, vindo fazer parte do nosso ministério e a oferta. Né? Então, eu gostaria de encerrar contando mais um testemunho. Esse foi lá nos Estados Unidos, do Eliel Smith. Né? Ele conta que ele estava passando por grandes tribulações e com uma tremenda falta de paz. E ele resolveu dar cabo à sua vida. Ele alugou um quarto de hotel, pegou a sua arma, botou do lado da cama e estava pensando ali como que ele ia dar um tiro nele. Assim. E ele então, ao sentar, ele olha para frente e vê embaixo ali da televisão um livrinho, né? Ele olha aquele aí, vai lá, mete a mão, puxa, quando ele vê o Novo Testamento dos Gideões, que nós distribuímos também nos hotéis. Ele pegou aquele negócio, Bíblia, jogou. Bateu na parede, caiu no chão, caiu aberto assim. Ele pegou assim para rasgar. Porque ele pega o Novo Testamento, ele bate o olho e encontra. Dou-vos a minha paz vos dou. E ele começa então a beber daquela palavra e Deus vai falando no seu coração, de forma que ele ali naquele quarto, ele encontra com o Senhor Jesus, encontra a paz que ele tanto esperava. Né? Então, gostaríamos de encerrar agradecendo, né, a oportunidade de estarmos aqui e agradecer ao pastor Alexandre, que não pôde estar aqui hoje. Né, deixa o nosso abraço a ele, né, e que Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe esta igreja e que ela continue neste alvo, né, de proclamar o Senhor Jesus aqui nesse bairro da Vila Isabel. Deus abençoe e passe então a palavra aos irmãos. Glória a Deus. Amanda, depois eu vou te pedir no final do culto, se você puder projetar o site deles, está aqui na televisão, só para as pessoas se ambientarem, ver qual é direitinho, porque às vezes pode ter um outro site similar, parecido, é bom que a gente já elucida para quem quiser aí abençoar. Amém? Glória a Deus, que bênção. Como é bom, né? Ouvir já testemunhos desse tipo no nosso culto, como é bom ouvir, né? O que a palavra de Deus faz, transforma, salva. Glórias a Deus por isso. Amém? Amados, sem mais delongas, como eu falei, o tema da mensagem dessa noite é: que tipo de adorador você é? Eu quero te convidar a abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, a partir do primeiro versículo. E conforme você for achando, se assim você puder, quiser, se sentir à vontade de se colocar de pé, assim o faça. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, a partir do primeiro versículo. Amém? Glória a Deus. Mateus é fácil de achar. Se você está demorando, diz assim, EBD, e depois misericórdia. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 1, assim diz a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra, Deus. Mas porção essa que nós cremos, Senhor, capaz de mudar vidas, de trazer salvação, de edificar a Tua casa. Então, Deus, te pedimos no nome de Jesus, Senhor, enche mais e mais esse lugar com a Tua presença, com Teu Espírito Santo. Enche as nossas vidas com Teu Espírito Santo. Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos saber a Tua direção. Senhor, então, em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa a Ti. Deus,
Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo impedimento, toda barreira, toda surdez espiritual, toda escama nos olhos, cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. Queremos te contemplar, queremos ouvir a sua voz, queremos te tocar nessa noite. Paizinho, fala conosco. Deus, hoje, quando tu nos traz uma palavra sobre adoração, Deus, desde já eu clamo, eu te peço em nome de Jesus, nos aperfeiçoa na adoração. Queremos ser adoradores de verdade, queremos te adorar na beleza da tua santidade. Então, Pai, vem trabalhando nos nossos corações a excelência da nossa adoração a ti, Paizinho. Te peço também, Senhor, me usa conforme o teu querer, é o que te pedimos e fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Meus amados, esta é uma passagem muito conhecida pela igreja. Trata-se do momento da chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você conhece esse texto. E essa entrada triunfal, ela começa com algo muito curioso. E daí já vamos extrair, eu quero falar de 7 tipos de adoradores, com base nesse texto. E o primeiro tipo de adorador a gente já vai identificar nesses 2 primeiros versículos. Perceba direitinho, olha o que diz a palavra do Senhor mais uma vez. Versículo de número 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Mas você percebe? Pega a Bíblia, pega o ministério dos discípulos. Quando eles eram enviados de 2 em 2, era para quê? Para fazer a obra de Deus, era para pregar, era para libertar, era para levar uma palavra de salvação, era para curar enfermos. Meus amados, eles faziam sinais, prodígios, com a autoridade do nome de Jesus. Ali, sempre de 2 em 2, fazendo algo para abençoar o reino, algo que trazia de certa forma uma certa proeminência pelos milagres e prodígios que por meio do nome de Jesus eles faziam. Eles estavam acostumados a chegar a libertar vidas, ver pessoas sendo salvas, vendo uma multidão se converter. Mas nesse momento Jesus chama 2 discípulos e os envia para quê? Pegar uma jumentinha. Meus amados, você conhece o jumento? O jumento é um animal bem complicado, né? Eu não estou falando do jumento que tem na sua família, misericórdia, tira essa cara. Estou falando da jumentinha, do animal. O jumento ele é um animal muito peculiar, muito complicado, personalidade difícil, mal cheiroso. Você chega num jumento, você domesticar, você puxar um jumento, não é fácil não. Você pega o jumento, ele resiste. Você puxa o jumento, ele fica lá. Tem aquele cheiro, aquele odor desagradável. Meus amados, a tarefa agora que Jesus dava para seus 2 discípulos era uma tarefa, de certo modo, ruim, de certo modo desagradável, de certo modo talvez diferente daquilo que os discípulos estavam acostumados a fazer quando o Mestre lhes enviava. Mas aqui, os discípulos vão. E o primeiro tipo de adorador que eu consigo identificar é aquele que obedece a Deus sem questionar. Meus amados, eu acho muito improvável que os discípulos iriam querer ir lá buscar um jumentinho. Sabe-se Deus aonde? O mestre dá uma direção, diz, a gente vai ver nos próximos versículos. Eu acho pouco provável que dentro do costume, dentro daquilo que eles estavam acostumados a fazer, era algo que lhes aquecia o coração. Era algo, imagina assim, ele estava ali na oportunidade de Senhor, me manda para buscar um jumentinho, me manda. Não estavam. Eles estavam acostumados com outro tipo de trabalho, com outro tipo de função que Jesus confiava a eles. Mas nesse momento a sua função era buscar um jumentinho. E meus amados, isso é uma verdade, infelizmente, na igreja. Muitas pessoas estão na igreja e só querem trabalhar naquilo que querem, literalmente, que o seu coração arde. Como é difícil ver na igreja pessoas que se dispõem a varrer a calçada, a limpar os banheiros, a servir em locais que talvez não sejam nem vistos, nem reconhecidos. O ser humano, no seu íntimo, no seu âmago, ele tem esse sentimento de minimamente ser reconhecido. E ser reconhecido é bom, é bênção. Glória a Deus por isso. Mas nem sempre o que Deus tem para as nossas vidas, para as nossas mãos, é algo proeminente. Às vezes, em dado momento da sua vida, o que Deus espera de você é evangelizar na calçada da igreja, é lavar um banheiro, é chegar na igreja mais cedo, ajudar a arrumar, se colocar à disposição de fazer aquilo que normalmente as pessoas não querem fazer. O primeiro adorador, ele obedece, ele tem prazer em seguir o que Deus coloca nas suas mãos, independente do que é.
Eu dei o exemplo hoje na escola bíblica, e aí eu vou usar um irmão como exemplo, mas tem tantos outros aqui na igreja. Eu vejo o Léo aqui, meus amados, como eu fico feliz com o trabalho dele. Ele chega na igreja, não fala nada, chega, vai no banheiro, lava, daqui a pouco ele está lavando o chão, ele está fazendo, meus amados, sem ninguém pedir. Sem ninguém pedir. E isso é um exemplo para nós. Meus amados, às vezes a pessoa que está evangelizando na calçada, às vezes a pessoa que está lavando um banheiro, tem muito mais fruto para o reino do que quem está no púlpito pregando. O que você desempenha, aquilo que Deus coloca na sua mão não é mais nem menos importante. Quem louva não é mais ou menos importante que quem prega. Quem prega não é mais ou menos importante de quem arruma a igreja, de quem auxilia, de quem faz os trabalhos evangelísticos, quem vai para a porta da igreja. O adorador, ele sente prazer em servir a Deus, independente de ser um trabalho inóspito, independente de ser um trabalho que talvez não aqueça o seu coração, ele obedece a Deus e segue. Estamos aqui diante do primeiro tipo de adorador. E assim a palavra do Senhor prossegue. Versículo de número 3. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis que te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara. Glória a Deus, coração disposto. Fizeram conforme o seu mestre lhe ordenou. E você tem sido obediente naquilo que Deus coloca na sua mão? E você tem ouvido a voz do Senhor para aquilo que Deus tem lhe solicitado, lhe pedido para fazer na sua obra? Meu amado, como é triste ver crente esquenta banco da igreja. É um ministério que eu não enxergo na Bíblia. Nosso ministério universal é o ir, levar a palavra. Nosso ministério universal é o servir. E a Bíblia vai ensinar a servir uns aos outros, a servir a Deus. Mas tem tanto crente que chega na igreja, recebe, vai embora e nada faz. Seja obediente a Deus. Busque prazer em trabalhar para o Senhor, meu amado. Não há prazer maior no mundo. Não há. Do que levar uma palavra de salvação, do que servir ao nosso Deus. E assim a palavra prossegue, versículo de número 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Para aqui. Segundo tipo de adorador que eu consigo extrair desse texto, você percebe a postura dos discípulos? Quando a jumentinha é trazida, os discípulos têm uma postura. Versículo 7 mais uma vez. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre ela Jesus montou. Antes de Jesus montar naquela jumentinha, você percebe, Jesus pediu em algum momento para se colocar as vestes? A Bíblia não relata. Em nenhum momento Jesus determinando. Mas os discípulos tiram, colocam vestes na jumentinha. O jumento é um animal sujo, como foi falado. O jumento é um animal mal cheiroso. O ato de colocar uma veste para Jesus monte aquela jumentinho é um ato de reverência. O segundo tipo de adorador que eu quero destacar nessa noite é aquele que tem reverência ao Senhor. E como isso vai se exiguindo nas igrejas, na casa de Deus. Hoje em dia não se tem mais reverência a Deus. Hoje em dia não se tem mais temor a Deus. Hoje em dia o evangelho parece uma brincadeira, a igreja parece um clube. Perdemos a reverência, perdemos o temor, o tremor a Deus. Meus amados, eu olho para o povo judeu, que exemplo para nós no sentido da reverência. Você sabia que o nome de Deus não é pronunciado em vão de jeito nenhum pelo judeu? Sabia se ele tiver com dólar na carteira, quando tem aquela expressão do dólar? In God we trust, ou seja, em Deus nós confiamos. O fato de haver o nome de Deus numa nota que esteja na sua carteira, antes dele entrar no banheiro, que eles consideram um lugar imundo, eles deixam a carteira com alguém. Porque eles não vão entrar naquele lugar imundo com o nome de Deus. Que reverência, que lindo, que exemplo para nós. E nós falamos de Deus, olha, quantas vezes você não pronuncia o nome de Deus num jogo de futebol? Misericórdia, isso é uma falta. Às vezes é um automático, às vezes não tem dolo, não tem sentido, mas é para a gente refletir como é a nossa reverência a Deus, como banalizamos o nome de Jesus. Jesus, qualquer coisa, Jesus. A reverência a Deus é algo que tem que estar arraigado ao nosso coração. Temos que ser reverentes
Porque Jesus é Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso e a Ele toda a honra, toda a glória e a nossa reverência. Mas, meus amados, como é difícil o povo ser reverente a Deus. Como anda a sua reverência? Você tem reverência de fato ao Senhor? Será que você reconhece a majestade de Deus? A majestade de Jesus? A soberania dEle? Meus amados, isso é difícil. Isso é difícil. É difícil para nós que temos uma cultura de banalização. Agora, comece a observar o judeu. Comece a observar a cultura judaica. Não obstante as questões que nós trazemos do fato deles não reconhecerem nosso Senhor Jesus como seu Messias, ainda falaremos sobre isso hoje. Mas em relação a Deus, é notória a reverência deles. É notória o respeito, o amor, o temor e o tremor que eles têm em relação ao nome do Senhor. Igreja não é brincadeira. Palavra de Deus não é brincadeira. Igreja não é clube. Deus não é brincadeira. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai e sim, temos que ter intimidade. Temos que nos achegar a Ele paizinho. Temos sim que ter proximidade com Ele, mas não podemos perder a reverência ao nosso Senhor. Segundo tipo de adorador é aquele que tem reverência ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Vamos então ver mais o terceiro e o quarto. Siga comigo, capítulo 21 de Mateus ainda, versículo de número 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Glória a Deus. Você percebe? Versículo número 8, ele vai falar, e a maior parte da multidão. Meus amados, uma multidão recebe a Jesus na entrada de Jerusalém. E ela começa a declarar Jesus como, ela começa a expressão, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Perceba que aqui era uma multidão, aqui não eram os discípulos de Jesus. Você precisa entender essa distinção. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, para que você entenda por que havia essa multidão na entrada de Jerusalém. Leia o Evangelho segundo João. Quando Jesus faz o milagre da ressurreição de Lázaro, já preguei há pouco tempo sobre isso, ele ressuscita Lázaro ao quarto dia. Ele já estava 4 dias já sepultado, não é verdade? E ali ele faz aquele grande milagre. Qual é a importância desse milagre? A importância desse milagre é o seguinte: o judeu, existe uma crença rabínica, e para a maioria dos judeus, um agente divino, ou seja, um homem de Deus, ele consegue ressuscitar um morto até o 3º dia. Por quê? Porque para eles a alma perdura no corpo até o 3º dia. Mas a partir do 4º, eles creem que somente o próprio Deus. Então o milagre que Jesus fizera com a ressurreição de Lázaro era uma declaração pública que ele era Deus. E meus amados, quando aquele milagre começa a se espalhar, a multidão começa a ficar empolvorosa, a ponto de conspirarem, veja no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo João, a ponto de conspirarem, tirarem a vida de Jesus e do próprio Lázaro. Por que conspiram tirar a vida de Lázaro? Porque Lázaro era uma prova viva e irrefutável que Jesus era Deus. Então aquela multidão começa a ficar alvoroçada, aquela multidão quer, quando ela sabe que Jesus está ali nas portas de Jerusalém, começa a vir uma grande multidão. Começa a vir uma grande multidão. Meus amados, glória a Deus. E aquela multidão começa a adorar a Jesus. Mas você percebeu que tem uma diferença de postura entre elas? Você percebeu isso? Vamos mais uma vez? Versículo de número 8. Versículo de número 7. Não, versículo 8, perdão. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Quem aqui já não viu na Igreja Católica aquela celebração do Domingo de Ramos, onde as pessoas balançam os seus ramos, jogam os seus ramos? Aqui
é por causa desse dia, da entrada triunfal de Jesus. Mas você sabe o que significam os ramos? Você sabe qual é a diferença entre ramos e vestes? Vamos abordar um pouquinho. Você quer ver? Avance comigo lá em Apocalipse, capítulo 7. A gente entender um pouquinho. Qual o simbolismo desses ramos? O que a Bíblia vai me dizer? O que para aquela cultura esses ramos representavam? Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 7, versículo... Misericórdia, minha Bíblia está se desfazendo. Jesus, preciso restaurá-la urgente. Apocalipse 7, versículo 9. Acharam? Apocalipse é fácil também, gente. Misericórdia. Vamos lá. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em diante do trono, em diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui são palmeiras nas mãos. O que a palmeira representava para aquele povo? Triunfo e alegria. Triunfo e alegria. Então o ramo da palmeira, e João, aqui o Evangelho segundo Mateus não vai dizer do que eram os ramos, mas leia na sua casa, que não temos tempo para abordar. Lá no Evangelho segundo João ele já especifica que são ramos de palmeiras. Palmeira tem a representatividade de triunfo e vitória. Quer mais um exemplo? Vai em Levítico, vamos passear pela palavra de Deus, para que nada seja falado sem que esteja corroborado pela Bíblia. Levítico, capítulo de número 23. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro. Levítico, capítulo 23, versículo de número 40, falando sobre a festa dos tabernáculos, uma festividade tão importante para o povo judeu. Então, versículo 40, Levítico, capítulo 23, versículo de número 40. No primeiro dia, tomarei para vós outros, frutos de árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegreis perante o Senhor, vosso Deus. Ou seja, ali uma festividade, onde uma das representatividades é o ramo da palmeira, para exalar, para demonstrar a alegria do povo rememorando a libertação do cativeiro, do povo rememorando os milagres que Deus fez no deserto, no caminhar do povo até a terra prometida, o sustento que o Senhor deu ao longo daqueles 40 anos. Meus amados, essa festa é tão linda que do mais rico ao mais pobre, todos se recolhem. Vão habitar em tendas uns com os outros para rememorar o sustento de Deus. Em tendas simples, aquele que é muito proeminente vai estar ali ao lado da viúva, do órfão, dos seus servos, todos adorando, alegres, triunfantes, em razão do milagre que Deus fez para com o povo. Alegria, triunfo. Você pegar um ramo de palmeira então e adorar a Deus. Vamos voltar lá em Mateus? Deixe marcadinho que a gente sempre vai retornar ao nosso versículo áureo. Retorne lá em Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 8. Então a palavra diz o quê? A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Então você concorda comigo que cortar o ramo da palmeira e espalhar pela estrada, partindo do princípio que se tratava de algo inerente a triunfo, a alegria, era uma forma de adorar a Jesus? Era uma forma de adoração, não era? É uma forma de adoração. É uma forma de reconhecimento. Mas será que ela era mais adequada? Será que ela era mais genuína? Será que ela era excelsa? Por que eu estou perguntando isso? Porque você percebeu que a multidão teve duas posturas diferentes. Parte da multidão jogou os ramos. E a outra parte fez o quê? Você se recorda? Jogaram as suas vestes. E o que as vestes significam? E o que jogar as vestes no caminho representam, significam? Já entendemos então o que é o ramo, correto? Já entendemos qual foi o contexto da adoração daquelas pessoas referente aos ramos. Mas vamos ver as vestes? Volte comigo, deixe marcadinho aí Mateus 21. 2 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 12. 2 Reis, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 12,
Eu quero te exemplificar, à luz da palavra, o simbolismo, o significado de atirar as suas vestes, para entendermos os dois tipos de adoração que foram exaladas na entrada triunfal de Cristo. Versículo de número 12 do capítulo 9 de 2 Reis. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Disto abriu a porta e fugiu. Versículo 11. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Eles responderam: bem conheceis este homem e o seu falar. Versículo 12. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Preste atenção. Então disse Jeú: assim e assim me falou a saber, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Preste atenção no versículo 13. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus. Tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Você entende aqui a importância do jogar as vestes? Jogar as vestes na escada onde um rei havia acabado de ser ungido. O atirar as vestes no caminho de alguém era um respeito, era uma adoração excelsa, acima. Era aquela que você faz diante de um rei, diante de uma majestade, diante de alguém com uma proeminência ímpar, elevada. Um rei era digno dos seus súditos arremessarem suas vestes para que ele passasse. Volte lá em Mateus. Volte lá em Mateus. Então você consegue então compreender a diferença entre vestes e ramos de palmeiras. E aqui eu já tenho dois tipos de adorador. Aqui eu já tenho dois tipos de adoradores. Meus amados, aqueles que adoram Jesus com os ramos das palmeiras, estão adorando a Ele? Estão adorando. Mas, meus amados, é uma adoração simplória. É uma adoração simples. É uma adoração sem grande importância. Quantos estão na igreja? Quantos estão aqui? Mas adoram a Jesus de qualquer jeito. Adoram a Deus de qualquer jeito. Não tem respeito, como foi dito em relação à reverência. Meus amados, você pegar um ramo que está ali à sua disposição, cortar e jogar, não mostra sequer abnegação. Não mostra o respeito que era digno do nosso Senhor Jesus. O próprio Deus estava ali passando. Terceiro tipo de adorador que eu identifico com esse texto é aquele que adora a Deus de qualquer maneira. É aquele que não abre mão de nada. É aquele, tem um ramo de palmeira aqui, eu vou jogar no caminho. Fiz minha parte, adorei, acabou, ok. Mas a diferença do que pega as suas vestes e joga, meus amados, se ele pega a sua veste, ele está renunciando a algo seu. Ele está abdicando de algo que lhe pertence para ofertar, para jogar, para honrar a Jesus. O quarto tipo de adorador que eu vejo nesse texto é aquele que está disposto a adorar a Deus na sua beleza, da sua santidade, a adorar a Deus de forma excelsa, a dar aquele louvor, aquela adoração que Deus é digno, que Jesus é digno, de abdicar, de abnegar algo que é seu e ofertar sem nem pensar. Toma, Senhor, é Jesus que está passando, Ele é digno, eu não sou. Tudo de melhor para Ele, eu dou o meu melhor, eu dou aquilo que eu tenho. Que tipo de adorador você é? Que tipo de adorador você é? Como tem sido a sua adoração a Deus? Como tem sido a sua adoração a Ele? O que você tem feito? O que você tem renunciado? O que você tem apresentado, entregue para Ele? Meus amados, que privilégio é adorar a Deus. Que privilégio é adorar a Deus. E muitas vezes não o adoramos minimamente. Nossa adoração às vezes é muito frágil, que não chega nem perto do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você. Que tipo de adorador você é? O
que taca as suas vestes, ou que você joga ramos no caminho. Mas não para por aí, esse é o quarto, eu quero falar de 7. Continuando ainda nesse texto, meus amados, eu estou elucidando, tipificando alguns tipos de adoradores com base num pequeno texto. Se eu for olhar para a Bíblia inteira, meus amados, dá uma série de mensagens enormes sobre os tipos de adoradores que nós temos. Mas isso daqui é para nos levar à reflexão como tem sido a nossa adoração a Deus, como tem sido o nosso caminhar com Deus. E aí continua, versículo de número 9. E as multidões, tanto as que precediam, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Glória a Deus. Que linda adoração. Você percebeu quem adorou? Você percebeu quem exalou essa adoração? Preste atenção no versículo 9, no iniciozinho. E as multidões. Nós estamos falando de discípulos, ok? Falaremos em breve. Aqui é a multidão. As multidões. Elas começam a declarar que Jesus é o filho de Davi. Elas começam a reconhecer que Jesus é o Messias, que é Deus, com base no milagre realizado em Lázaro, motivados por aquilo. Só que tem uma grande curiosidade aqui, que é algo que a gente tem que refletir muito. A mesma multidão que hoje está clamando aqui, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, é a mesma que 6 dias depois gritou, Barrabás, crucifica-o. E aqui há um quinto tipo de adorador, o que adora hoje e o que vira as costas amanhã. Forte, né, meus amados? Forte. Aqueles que reconheceram, aqueles que adoraram. Pouco tempo depois, mandam crucificar. Mas por quê? Mas por quê? Meus amados, aquele povo, eles criam o quê? Quando eles reconhecem, quando eles têm por conta do milagre feito em Lázaro, quando eles têm a noção temporária para eles, que Jesus era o seu Messias, ele começa a o adorar. Começa a glorificar a Jesus. Mas porque tão repentinamente, eles mudam de opinião. E sabe o que é mais lindo? Se você parar para pensar, Hosana é Yeshu Masná, em hebraico, que significa salve-me por favor. Eles estavam clamando por salvação. Meus amados, a gente está falando do judeu, das multidões, a gente não está falando dos discípulos. Você imagina a cena, salva-me por favor, bendito que vem em nome do Senhor, filho de Davi. E 6 dias depois, gritar Barrabás. Mas para aquele povo, eles criam que o seu Messias iria restaurar Israel como nação e governá-la. Quando Jesus é preso, humilhado, chicoteado, eles olham e dizem, não é o nosso Messias. Não é. Porque o nosso, ele veio para restaurar Israel como nação. Ele veio para governar. Esse cara aí está sendo humilhado, preso. Não é o nosso rei. Não é o nosso rei. Deus deu uma oportunidade linda para aquele povo de reconhecer a Jesus. Deus deu uma oportunidade irrefutável. 4º dia, somente o próprio Deus. E a multidão se convence. Mas uma fé frágil, uma fé que não tem raiz, uma fé que não foi plantada na rocha, firmada na rocha. E, meus amados, às vezes a gente se escandaliza com a postura desse povo. De adorar a Jesus e depois de gritar, crucifica-o, Barrabás. Mas será que você faz diferente? Será que eu faço diferente? Quanto tempo você demora para sair do culto e já pecar? E quando eu digo pecar, não é aquele pecado que, meus amados, às vezes a gente nem percebe. Eu digo pecar deliberadamente, fazer aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que nós sabemos que não vai agradar a Deus. Quanto tempo você demora? Será que você demora 6 dias? Será que você demora 1 hora? Será que você demora 2 horas? 5º tipo de adorador, aquele que adora a Deus, mas pouco tempo depois já vira as costas para o Senhor. Que tipo de adorador você é? Que tipo de adorador você é?
É muito fácil se escandalizar com esse povo. É muito fácil se escandalizar com a postura daqueles que mandaram, que gritaram Barrabás. O difícil é olhar para a nossa vida e enxergar onde estamos negando a Cristo, onde não estamos honrando a Deus, onde não estamos adorando a Deus verdadeiramente. Que tipo de adorador você é, meu irmão? Que tipo de adorador eu sou? Eu me pergunto. Eu quero falar de um sexto tipo de adorador. Vai em Lucas, ainda nesse mesmo contexto, nessa mesma passagem, mas no retrato de Lucas. Avancem no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19, versículos de número 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 35. Estávamos falando então de quem? Da multidão. Agora vamos ver os discípulos. Vamos ver a postura dos discípulos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo de número 35. Então o trouxeram, e o pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Glória a Deus, maravilha, né? Honraram a Jesus, vestiram a jumentinha, adoraram a ele com a sua honraria, jogaram as vestes no caminho, estão adorando a ele, como vimos, renunciando, uma adoração excelsa, uma adoração majestal. E aí olha o que vai acontecer. Versículo 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em voz alta. Por quê? Por todos os milagres que tinham visto. Você entende? Você compreende o problema que há aqui? Você conseguiu compreender? Eu vou ler mais uma vez. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Meus amados, eles não adoraram Jesus pelo que ele era. Eles não estavam adorando Jesus pela sua essência, pelo que ele era, pelo que ele haveria de fazer pouco tempo depois. Eles estavam adorando a Jesus pelos milagres que viram. Isso está errado. Meus amados, colocar milagre à frente da natureza de Jesus não é a essência da adoração. Adorar a Jesus pelo que ele pode fazer e não pelo que ele é, não é a essência de adoração a Jesus. Aquele que está na igreja buscando um milagre, que reconhece que só Deus pode proporcionar, ainda não entendeu o sentido da adoração a Deus, da adoração a Jesus. Meus amados, não o adoramos pelo que ele faz, nós adoramos pelo que ele é. Que tipo de adorador você é? Você é aquele que entra na igreja buscando um milagre, aí pede, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Aí Deus abençoa com o carro, começa a ir para a praia, se afasta da igreja, começa a viajar. Estava na igreja pelo que Deus podia fazer, e não pelo que ele é. E não pelo que ele fez por mim, por você, naquela cruz. A essência da adoração é reconhecer o sacrifício de Jesus. É reconhecer que ele se esvaziou da sua deidade, assumiu forma de servo, habitou entre nós e morreu numa cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância. Aquele que busca só um milagre não adora a Deus. Aquele que só busca um milagre não entendeu o sacrifício vicário de Jesus. Infelizmente, é triste ver quantas igrejas colocam em primeiro lugar os milagres de Jesus, os milagres de Deus. Você tem que buscar um milagre, que isso, que aquilo. Meu amado, milagre na vida de um homem e de uma mulher de Deus é graça, é favor imerecido da parte de Deus. Milagre, cura, bênçãos é algo secundário.
É consequência de estarmos na presença de Deus. É consequência de sermos fiéis a Deus. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus. Mas, meu amado, nada do que você faça, nada pode torná-lo digno de ser abençoado por Deus, de Deus fazer algo para você. Deus não tem a obrigação de te abençoar. Deus não tem a obrigação de abrir a porta que você quer. Deus não tem a obrigação de fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer. Porque muitas pessoas entram na igreja buscando um milagre, mas o projeto de Deus, o propósito de Deus para aquela vida, não era aquele milagre, era algo muito maior, algo muito melhor. Mas aquela pessoa não fica na igreja, ela sai, porque ela não está fincada na rocha, ela está buscando um milagre, ela não está buscando o autor e consumador da nossa fé, ela não está buscando o nosso milagre, que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Que tipo de adorador você é? Meus amados, como é triste ver essa incessante busca por milagres. Meus amados, quantas vezes eu já dobrei meu joelho e já clamei que preciso de milagres. Na minha vida atualmente preciso de alguns milagres. Mas, meu amado, não é porque o milagre está demorando, não é porque o milagre não chegou da forma que eu queria, que eu vou deixar de adorar ao meu Deus, pelo que Ele fez para mim, que já foi consumado, que já foi cravado naquela cruz. Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu peço a ajuda dos ministros de louvor. Falamos então de 6 tipos de adoradores por hora. O 6º tipo é aquele que adora simplesmente em busca de um milagre, simplesmente querendo algo em troca. Mas existe um 7º tipo de adorador. Um dia, se você puder apagar as luzes, se você quiser, fique sentado, mas se você puder, fique de pé, feche seus olhos. Entenda o que Deus busca, entenda o que Deus quer. Adorar a Deus não é simplesmente cantar um louvor, adorar a Deus não é simplesmente jogar as suas vestes para que Ele passe. A etimologia da palavra adoração, tanto no hebraico quanto no grego, significa rendição, submissão, amor excessivo. Adorar a Deus é ser submisso. Adorar a Deus é se render na presença dEle. Adorar a Deus é ter um amor excessivo por Ele. Meu amado, porque o amor mais excessivo foi demonstrado naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus deseja achar em nós. Falamos de 6 tipos de adorador, mas Deus resume a sua busca em nós em algo muito simples. Parece não ser simples, mas tem que ser. João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus procura pessoas para o adorarem. Deus procura um tipo de pessoa. Você é essa pessoa, meu amado. O que Deus procura é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meu amado, eu quero te convidar nessa noite a você adorar a Deus de uma maneira que você nunca adorou. Eu quero te convidar nessa noite a você adorar a Deus em espírito e em verdade. Meu amado, sabe que adorar a Deus em espírito e em verdade é Deus acabar de fechar uma porta e você dizer glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade é você orar por algo que não acontece, mas você ter a certeza que aquele que é infinitamente, aquele que é capaz de fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Adorar a Deus em espírito e em verdade é não formatar a Deus, é olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque eu não sou digno do teu amor, porque eu não sou digno da tua presença. Mas Deus, obrigado, porque o Senhor se entregou numa cruz por mim. Meu pecado foi lavado e hoje eu sou chamado filho de Deus. A essência da adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade, é adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. É adorar por aquele sacrifício lindo, tamanha prova de amor gravada naquela cruz. Que tipo de adorador você é? Você é aquele que
joga palmeiras? Você é aquele que honra? Você é aquele que joga suas vestes, abnega, oferta, dá o seu melhor? Ou você é aquele que hoje está adorando, mas amanhã vem a sedução do mundo, vem o pecado jazendo à porta, e você já se rende, que você já se entrega? Que tipo de adorador você é? Se você é aquele que adora a Deus simplesmente pelo que Ele pode te oferecer, se você é esse tipo de adorador que não tem reverência, que não dá o seu melhor, que hoje adora a Deus e amanhã vira as costas, meu amado, eu tenho algo precioso para falar para você nessa noite. Deus está aqui. Se Ele te trouxe aqui, é porque Ele te dá uma oportunidade de você adorá-lo em espírito e em verdade. Ele te trouxe aqui para te rememorar o seu amor cravado naquela cruz, para te rememorar a verdadeira essência da adoração. Se Deus te trouxe aqui, Ele busca achar em você um verdadeiro adorador. Você pode nunca ter adorado a Deus em espírito e em verdade, mas Deus te dá a oportunidade de você começar a fazer isso essa noite. Feche os seus olhos. Comece a adorar a Deus. Comece a falar: Senhor, perdoa-me pelos meus erros, pelos meus pecados, por todas as vezes que eu falhei, por todas as vezes que eu te adorei e uma hora depois eu estava rendido aos prazeres do mundo. Senhor, me perdoa pela minha falta de reverência, me perdoa pela minha falta de fé, me perdoa, Deus, quando eu duvidei do milagre, quando eu duvidei que o Senhor me amava, quando eu perguntei: Senhor, onde Tu estavas na minha vida, quando, Deus, Tu estavas a todo tempo ao meu lado. Comece a pedir perdão, comece a clamar a Deus: Tu és santo, Tu és maravilhoso, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado por aquele sacrifício vicário, por aquela cruz. Jesus, obrigado pelo Seu sofrimento, por tudo que Tu fez comigo. Comece a adorar a Deus nessa noite. Eu quero te convidar a, nesse momento, por um tempinho, deixa a sua preocupação de lado, aqui no altar de Deus. Deixa os seus problemas, deixa os seus medos, deixa as suas inseguranças, deixa as suas incertezas no altar de Deus. Mas está difícil, eu estou desempregado, minha mãe está doente, está num CTI, meu pai está isso, meu filho desviou. Começa a deixar isso no altar de Deus e começa a adorar a Deus na beleza da sua santidade. E começa a clamar a Deus, não pelo seu milagre, mas pelo que Ele é. Começa a buscar a Deus, começa a jejuar, começa a buscar intimidade a Deus. E, meu amado, o milagre será consequência. Será consequência da tua intimidade com Deus, da tua busca genuína com Deus. Deus vai ter prazer em te abençoar. O salmista já disse: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor. No Senhor. Agrade-se de Deus. Deleite-se de Deus. Ah, mas está difícil, perdi alguém que eu amava, perdi algo que eu amava, mas está difícil. Nessa noite, lute contra essa dificuldade, coloque-a no altar de Deus e comece a tão somente adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez naquela cruz. Vamos adorar, vamos louvar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Somente a Deus. A Deus Somente a Ele. seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Se não fizer, eu Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. se fechar, Se fechar,
mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te adorar, ao único digno de louvor, de adoração, ao nome que está sobre todo nome, ao alfa, ao ômega, o princípio e o fim. Deus, tu és santo, tu és maravilhoso. Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Jesus, muito obrigado, porque mesmo não sendo merecedores, tu nos amaste, tu se entregou por nós. Muito obrigado. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que a nossa fé fraquejou. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que a nossa adoração não atingiu o patamar necessário para adorarmos na beleza da sua santidade. Perdoa-nos, Deus, por toda murmuração, por todo questionamento, por todas as vezes, Senhor, que porque o Senhor não fez aquilo que desejávamos, nós questionamos, nós murmuramos, nós viramos as costas para Ti. Perdoa-nos, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, eu glorifico, porque Tu habitou entre nós como homem. Tu sabe cada dificuldade, cada fraqueza, cada medo. O Senhor nos entende de uma maneira completamente compreensível. Muito obrigado, Deus, porque Seu amor foi tamanho que habitou entre nós para nos compreender, para sentir a nossa dor, para se entregar por nós. Muito obrigado, Deus, porque temos um Deus a quem podemos abrir o nosso coração. Um Deus que entende as nossas mazelas, as nossas lutas, os nossos medos, as nossas dificuldades. Mas, Deus, não queremos fraquejar nesse quesito. Nós queremos o adorar a cada dia mais. Nós queremos adorar a cada dia melhor. Então, constitui em nós, crava em nós mais e mais verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa achar em nossas vidas, que o Senhor possa achar na Igreja Nova Vida de Vila Isabel, uma igreja que o adora em espírito e em verdade. Deus, queremos te adorar. Então fortalece a nossa fé, nos edifica e nos abençoa, no nome de Jesus. A igreja ainda de olhos fechados. Eu não sei como você entrou por essas portas, meu amado. Eu não sei que tipo de adorador você era, porque eu tenho certeza que Deus já colocou no seu coração a essência da adoração. Porque eu tenho certeza que Deus já quebrantou o seu coração para você o adorá-lo em espírito e em verdade. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o primeiro passo da adoração é reconhecer o sacrifício de Cristo. É com a sua boca confessar que Cristo ressuscitou, que Jesus é o próprio Deus. Reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. E se porventura outrora você já o fez, mas reconhece que a sua adoração foi diminuindo, até se tornar escassa, a ponto de você não estar mais nos caminhos do Senhor, ou de você estar fragilizado, entendendo que precisa refazer a sua aliança com Deus. Deus te dará uma oportunidade nessa noite. Eu quero te fazer um convite, uma oração especial. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou refazer a sua aliança com o Senhor nessa noite, levante sua mão direita bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Deus está tocando no seu coração. Se você deseja refazer a tua aliança, ou declarar o senhorio de Cristo, eu vou te fazer esse convite mais uma vez. Levante sua mão bem alta, sua mão direita. Eu quero orar pela sua vida. Não deixe a timidez, o medo o impedir. Levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Vocês que levantaram a mão, coloque a sua mão no seu coração e ore agora ao Senhor. Repita comigo: Pai amado, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha fé fraca, perdoa as vezes, Deus, que a minha adoração foi insuficiente. Enche a minha vida com Teu Espírito Santo. Declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nos abençoa, fortalece a nossa fé, a nossa adoração a Ti. Que Deus, a partir de hoje, jamais a nossa adoração seja prejudicada. Que venha tempestade, que venha bonança, mas permaneceremos o adorando em espírito e em verdade. Pai amado, toma essas vidas na Tua mão. Pai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Nos abençoa, nos edifica. E mais uma vez eu clamo que sejamos adoradores que o adoram
em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos e fazemos agradecidos no santo nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém, um glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar seu assento. Pastor Luiz Antônio.